Olá, eu sou o professor doutor Marcos dos Santos e hoje vamos falar o que é uma matriz de decisão. Bem, antes de entrarmos propriamente dito na matriz de decisão, nós precisamos falar um pouco sobre o que são os métodos de tomada de decisão multicritério. Então, a tomada de decisão multicritério, Multiple Criteria Decision Making, MCDM, refere-se à tomada de decisão na presença de múltiplos e conflitantes critérios. Situações dessa natureza acontecem diariamente e compartilham as seguintes características: possui múltiplos critérios, apresentar conflitos entre os critérios e apresentar diferentes unidades de medida para os critérios. Então, isso são problemas que acontecem praticamente todos os dias na nossa vida. Chegou a hora do almoço, você tem que decidir entre vários restaurantes para almoçar, e aí automaticamente a nossa cabeça pensa, né? Bem, eu quero comer, sei lá, churrasco, né? Você pensa churrasco, ou peixe, ou pizza, e aí você, a partir daí, nós elencamos as alternativas. Bem, eu tenho então esses 10 restaurantes, e aí você vai elencar os critérios, né? Custo, qualidade da comida, tempo que leva para ser servida, né? E por aí vai os critérios que cada um vai considerar importante para si. E assim nós temos várias outras situações do dia a dia, desde problemas super simples, como eu falei, escolher um lugar para almoçar, quanto problemas super complexos, por exemplo, escolher uma cidade para instalar uma usina nuclear. É um problema super complexo que envolve questões ambientais, questões sociais, né? Mas o tempo todo nós lidamos com a tomada de decisão multicritério. Isso já faz parte da nossa vida, desde o momento que a gente nasce até... né? Eu acho que eu posso afirmar que isso sempre fez parte da história da humanidade, né? O homem sempre teve que lidar com essa questão da tomada de decisão mediante a múltiplos critérios. Bem, então, matematicamente falando, entrando aí no escopo da nossa aula, que eu quero falar sobre a matriz de decisão, matematicamente, um problema multicritério típico pode ser formulado da seguinte maneira. Então, primeiro eu tenho que selecionar as alternativas, que são aqui x1, x2 até xn. E aí considerando os critérios, né, que são relevantes para aquele decisor, para aquele grupo de decisores. Então, critério 1, critério 2, critério, né, até critério N. E as informações envolvidas neste tipo de modelo podem ser expressas na forma matricial, na chamada matriz de decisão. Então, a matriz de decisão ela é o primeiro passo, vamos dizer assim, da modelagem matemática. É claro que o primeiro passo é o entendimento do problema, propriamente dito. Quando eu falo em pesquisa operacional, quando eu falo em apoio multicritério à decisão, sem dúvida nenhuma, o primeiro passo é o entendimento do problema. E se eu entendi o problema errado, naturalmente eu vou aplicar um método errado e não vou resolver o problema. Mas, entrando na modelagem propriamente dita, na modelagem matemática, o primeiro passo de praticamente todos os métodos multicritério é a montagem, a construção da matriz de decisão. A partir do momento que eu entendi o problema, eu monto uma matriz de decisão e aí eu vou escolher um método que melhor vai dar conta daquele problema, daqueles dados. E aí existe aí uma variedade de métodos, né? O método TOR, Sapevo-M, Prometer-Sapevo,
né? HP TOPS 2N. Então, existem vários métodos que podem ser utilizados para auxiliar o processo de tomada de decisão. Bem, então essa aí é a nossa amiga, né? A nossa matriz de decisão. Então, nós temos aqui X alternativas, X1, X2, né? N alternativas, X1, X2 até Xn, e aqui Q critérios, C1, C2 até CQ, e esses valores aqui que vão preencher a nossa matriz de decisão, né? Bem, então, eu vou fazer um exemplozinho aqui. Então, vamos supor a seguinte situação. Uma situação super corriqueira, super do nosso dia a dia. Eu acho que, né, a maioria das famílias já passou por essa situação. Então, vamos supor que nós desejamos adquirir um carro. Adquirir um carro. Normalmente, nós não começamos a elencar as alternativas. Eu não começo pensando nos carros. Mercedes, Ferrari, Porsche. Não, a gente começa pensando no que a gente precisa, né? Quais são os atributos que o carro tem que ter para que atenda a minha necessidade e a da minha família. Então, na verdade, eu começo pensando o seguinte: o carro ele tem que custar até R$100 mil. Então, esse é um primeiro critério, é o custo, né? Vamos botar aqui custo. E aí eu tenho, sei lá, um outro critério, vamos colocar aí itens de conforto. Itens de conforto, a quantidade de itens de conforto, né? Vamos colocar aí outro, capacidade da mala. Capacidade da mala. Em litros, né? Então, eu tenho uma família grande, 2 filhos, cachorro. Então, naturalmente, que eu preciso de uma mala grande para eu poder acomodar a minha família confortavelmente no carro, né? Sei lá, vamos dar mais um critério aqui. Vamos botar aqui itens de segurança. Itens de segurança. Bem, e assim eu posso ir colocando quantos critérios eu julgar, necessário. Então, a primeira questão que nós podemos perceber é que num problema multicritério não há do que se falar de otimização, porque uma alternativa que pode ser ótima para uma pessoa não necessariamente será ótima para outra. Porque os critérios têm a ver com valores subjetivos de quem está elencando aqueles critérios, né? Então, para mim, por exemplo, se eu tenho uma família grande e tal, eu preciso de um carro com uma mala grande. Agora, se o rapaz é jovem, solteiro e tal, né? Ele não precisa de um carro com uma mala grande. Ele não está nem aí para a mala. Então, a mala não aparece como critério, provavelmente não irá aparecer como critério, né? Então, esses critérios eles não são rígidos, eles vão depender das necessidades e dos valores do decisor. É por isso, inclusive, que a gente estuda até o VFT lá, né? O
Value Focused Thinking, que além das necessidades, tem que ver os valores do decisor também. Né? Se eu sou um cara ambientalmente correto, estou preocupado com, né, meio ambiente, não sei o quê, de repente eu nem vou optar por ter um carro, eu vou comprar uma bicicleta, que é ambientalmente, né, mais interessante, ou eu vou andar mais a pé, ou, enfim. O carro ele nem entra como uma possibilidade de decisão. Então, além de eu ter que observar a minha necessidade, que é eu me deslocar, eu me divertir, eu tenho que também ver quais são os meus valores para compor esse processo decisório. É aí que entra a obra lá do Ralph Keeney, o Value Focused Thinking, que depois eu vou fazer uma aula específica sobre isso, sobre o VFT. Mas então o que eu quero dizer é o seguinte, o problema multicritério não é como um problema de otimização. Eu não tenho uma solução ótima. Eu tenho uma solução que atende aquele decisor ou aquele grupo de decisores. Bem, e aí, voltando aqui para a nossa matriz de decisão, a partir desses critérios, aí sim eu vou elencar aqui as minhas possíveis alternativas. Vamos botar aqui, quais são as alternativas que nós temos? Alternativas. Então, eu sei lá, eu tenho até 100 mil itens de conforto, eu quero conforto, segurança. Vamos botar aí que tem que ter uma mala, por exemplo, maior ou igual a 500 litros, por exemplo. Então, aí eu vou elencar aqui quais são os carros que são possíveis candidatos. Vamos colocar aqui EcoSport, sei lá, TR4 e vou colocar aqui mais um, o Renegade. Então, temos aí 4 alternativas correção, 3 alternativas que eu entendo que vão me atender razoavelmente bem com relação a esses critérios. Reparem que eu nem coloquei o Veloster, por exemplo, porque o Veloster praticamente não tem mala, então ele já está fora. E isso é uma coisa interessante, né? Uma questão interessante, que quanto mais restritivo for o meu problema, mais difícil será encontrar as alternativas que atendam esse problema. Então, se eu começar a acrescentar critérios aqui, conforto tem que ter no mínimo 10 itens de conforto. Segurança tem que ter no mínimo 5 itens de segurança. O carro tem que ter, sei lá, tem que ter um consumo, tem que ter o consumo dele tem que ser maior que 10 km por litro. Então, reparem, à medida que eu vou acrescentando critérios, o problema ele vai ficando mais restritivo e vai chegar a um ponto que eu não vou encontrar nenhum carro que atenda a todos os critérios. A não ser que eu comece a relaxar alguns critérios. Né? Não, a mala não precisa mais ter 500 litros, pode ser a partir de 300. Aí pode ser que eu tenha algum carro que atenda. Né? Não, o custo pode ir até 120 mil. Aí pode ser que algum carro entre como alternativa. Mas a questão é, se o problema for muito restritivo, vai chegar uma hora que eu não vou ter alternativa nenhuma que atenda a todas as restrições. O fato é esse. Né? Bem, e aí de posse dos critérios e das alternativas, aí sim nós vamos montar a nossa matriz de decisão. Matriz de decisão. Que depende também muito do método, né? Quando a gente vai usar o método Electre,
o Bernard Roy chama a matriz de decisão de matriz de performance. É a mesma coisa, né? Na prática é a mesma coisa. Matriz de performance, matriz de decisão, matriz de alternativa, enfim, né? A ideia é a mesma. Então, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter as alternativas aqui nas linhas da matriz, ó, EcoSport, TR4, Renegade. Aqui são as alternativas. E nas colunas, nós teremos os critérios. Então, vamos aqui. Então, aqui eu vou colocar o custo do carro, custo. Aqui eu vou colocar os itens de conforto, conforto. Aqui eu vou colocar a capacidade da mala. E aqui eu vou colocar os itens de segurança. E aí eu vou pesquisar lá os carros, né? Vamos ver, custo, sei lá, EcoSport, R$74 mil. TR4, sei lá, 81 mil. Renegade, vou botar aqui, 92 mil. Itens de conforto. Então, vamos botar aqui 12, 10, 7. Mala, vamos botar aqui 640 litros. Mala da EcoSport, vamos botar aqui 520 litros. E a mala do Renegade, vamos colocar aqui 800 litros, por exemplo. É um exemplo meramente didático, né? Aí aqui segurança, 10 itens de segurança, aqui 12 e aqui 10 também. Né? Então, reparem o seguinte, então está pronta a nossa matriz de decisão. Isso é uma matriz de decisão. Acabou. Né? Eu tenho lá, aqui, aqui as alternativas e aqui em cima os critérios. Esses aqui são os critérios. Então, isso é uma matriz de decisão. Bom, acabou, é isso que eu tinha para falar. Muita gente fica com dúvida, né? Professor, como é que é a matriz de decisão? Como é que eu monto, etc. e tal. Bem, mas aí eu tenho algumas considerações para fazer com relação à matriz de decisão. A primeira delas é o seguinte, observa aqui, a matriz de decisão, ela já contribui para me apresentar o problema de uma maneira mais estruturada. Porque antes, repara, eu tinha alguns critérios que estavam soltos na minha cabeça, custo, conforto, né? Mala, e aí eu já consegui verbalizar, eu já consegui colocar no papel quais são esses critérios, né? Esses critérios estavam na minha cabeça, eles eram, né, difusos. E aí, na medida em que eu coloquei no papel os critérios, eu já comecei a estruturar o problema. E aí, dentre as alternativas de veículo, eu já vi quais são aquelas que minimamente atendem a esses critérios. Então, se conforto para mim é importante, eu vou pensar em carros que eu julgo confortáveis. Então, pensei nesses 3. Se a mala para mim é importante, eu vou pensar num carro que tem uma mala grande, né? Então, o Nissan March já está fora, o Veloster já está fora, não porque são ruins, mas porque não atendem à minha necessidade. Se itens de segurança, se a segurança para mim é importante, é um valor,
Eu vou pensar em carros, eu vou pesquisar lá na revista Quatro Rodas, eu vou pensar em carros que me proporcionem maior segurança. Então, observa, na medida que eu coloquei isso tudo no papel, eu estruturei o meu raciocínio. Eu estou começando a estruturar o processo decisório. E isso tudo é condensado aonde? Na matriz de decisão. A matriz de decisão, ela, quer dizer, o meu problema de escolher um carro agora parece muito mais simples. Porque, né, eu tinha antes 200 modelos de carro, não sabia muito bem o custo de cada um, se o custo era importante, se malha era importante, agora não. Agora eu tenho que concentrar todos os meus esforços em definir qual desses 3 carros irá me atender melhor. Esse é o meu problema agora. Antes eu tinha lá uma infinidade de carros. Agora não. Agora eu tenho que decidir, eu não tenho mais uma infinidade, eu tenho que decidir qual desses 3 para mim é o melhor. Vai me atender de maneira mais interessante, de acordo com esses critérios. Então, o problema, observem que o problema ele ganhou estrutura. Uma estrutura que antes ele não tinha. Então, essa é a primeira questão. Né? E a segunda questão é que, bem, aí vem várias outras questões. Né? Eu tenho que ver agora se os critérios são monotônico de custo ou monotônico de benefício. Né? Então, por exemplo, o custo aqui, né, o critério monotônico de custo é aquele que quanto maior, pior ele é. Então, no caso, o custo, eu quero pagar o menor valor possível. Eu quero o melhor carro com o menor valor. E é essa que é a dificuldade do problema da decisão, né? Que vocês observem que há um nítido trade-off aqui na matriz. Porque se eu tivesse um carro que fosse barato, com mala grande, com mais itens de segurança, com mais itens de conforto, eu não teria problema de decisão. O problema estaria resolvido. Ele seria um carro barato e que é bom em tudo. A questão é que na vida real isso não acontece. Na vida real eu tenho que abrir mão de alguma coisa para ganhar outra. Então essa matriz mostra bem isso, né? Observa que aqui o Renegade, R$92 mil, ele é o carro mais caro. Mas, em compensação, ele tem 12 itens de conforto, enquanto os outros têm menos, tem 7, 10. Em compensação, ele tem a maior mala, tem 800 litros de mala. Então, pode ser que eu esteja disposto a pagar 92 mil para ter esses 800 litros de mala. Né? Já que a segurança, ele empata com a EcoSport. E quem tem mais segurança é o TR4. Bem, se você olhar aqui o EcoSport, não, eu estou ruim de grana, eu quero pagar um carro baratinho. Beleza, então eu vou escolher a EcoSport. Só que ao escolher a EcoSport, eu tenho menos itens de conforto e tenho a menor das malas. Será que isso me atende? Então, essa é a dificuldade do processo decisório. Ele sempre envolve algum trade-off. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa para conseguir outra. E isso é um probleminha que eu coloquei aqui com 4 critérios só. Imagina agora, recentemente, a Marinha, né, Marinha do Brasil, ela fez um estudo, ela realizou um estudo para selecionar o consórcio que construiria as novas fragatas da classe Tamandaré. E aí haviam lá algumas candidatas, né? Uma delas foi a ganhadora, a ThyssenKrupp, alemã. E aí, na hora de montar esse estudo, a Marinha fez um estudo multicritério e foram elencados 215 critérios. 215 critérios. Então, imagina só a dificuldade, a complexidade que é lidar com um problema com 215 critérios. Aqui já deu para ver que não é fácil, né? Poxa, eu pago barato, mas aí eu perco a mala e perco o conforto. Que eu pago caro, tenho mala e tenho conforto. Aqui eu pago mais ou menos,
tenho conforto mais ou menos, mala mais ou menos e muita segurança. Então, um probleminha simples do nosso dia a dia, com apenas 4 critérios, já é uma decisão difícil. Você imagina escolher um navio de guerra para um país e que, nesse problema, eu tenho 215 critérios. Quer dizer, é uma coisa bem complicada, é um problema super complexo, né? Então, o que eu estava falando, então, os critérios, você tem critérios monotônicos de custo, critérios monotônicos de benefício. Critério monotônico de benefício é o exemplo da mala. Quanto maior a mala, melhor. Eu quero a maior mala possível. Eu quero mais itens de segurança possível. Quanto maior, melhor. Eu quero mais conforto possível. Quanto maior, melhor. Já o custo, não. O custo, eu quero o menor custo possível. Então, quanto maior, pior. Então, aqui, eu tenho o custo, eu tenho um critério monotônico de custo. Aqui é monotônico de benefício, monotônico de benefício e monotônico de benefício, né? Conforto, mala e segurança são monotônicos de benefício, ou seja, quanto maior, melhor. E o custo aqui é um critério monotônico de custo, ou seja, quanto maior, pior, ou quanto menor, melhor, tanto faz, né? Bem, meus amigos, então era isso que eu tinha para falar, fazer algumas considerações sobre matriz de decisão. Parece uma coisa simples, uma coisa trivial montar uma matriz de decisão, mas não é. Ela é a raiz do problema multicritério. Então, se ela não for muito bem elaborada, muito bem pensada, toda análise do problema estará comprometida. E aí tem outras questões que eu vou fazer em outras videoaulas. Uma outra questão interessante é o processo de normalização. Em muitos métodos multicritério, nós precisamos normalizar a matriz de decisão. É o caso, por exemplo, do método HP. Eu preciso trabalhar com a matriz de decisão normalizada. O método TOPSIS, eu também preciso trabalhar com a matriz de decisão normalizada. Então, vou fazer uma outra videoaula, para essa não ficar muito extensa, explicando quais são os tipos de normalização e por que nós... Primeiro, eu preciso entender por que eu preciso normalizar a matriz. Esse é o primeiro passo. Por que normalizar? E depois que eu entendi por que normalizar, eu vou ver quais são as normalizações. Na literatura, nós temos basicamente, quatro processos de normalização. Estão até lá no livro do professor Simões. 4 possíveis métodos de normalização. Então, tem que conhecer quais são os processos e saber os processos de normalização e saber por que eu tenho que normalizar, porque tem um motivo, né? Por que eu não trabalho com a minha matriz do jeito que ela está aí, dos carros, né? 3 alternativas, 4 critérios, por que eu não começo a aplicar, né? A partir daí? Está resolvido, mas não. E na maioria dos métodos eu não sei, mas assim, muitos métodos, multicritério, o próximo passo que se segue da matriz de decisão é montar a matriz de decisão normalizada. Então, eu falarei especificamente sobre normalização numa outra videoaula. E depois da normalização, assim, além da normalização, tem a escolha do método também. Eu vou ter que escolher, eu vou usar o quê? O HP, o TOPSIS, o HP TOPS 2N, o TOR, o ELECTRE. Aí é outra conversa muito mais profunda, porque aí a escolha do método terá a ver com a natureza do problema e com o tipo de dado que eu tenho, né? Aí é uma discussão conceitual muito mais profunda sobre a escolha do método. Primeiro eu monto a matriz de decisão, e aí a partir da matriz de decisão e dos dados que eu tiver, eu vou ter que escolher o método. Vou utilizar o SAPEVO-M, vou utilizar o TOR, vou utilizar o HP, o ELECTRE, né? Eu não posso simplesmente mirar num método no escuro
e atirar em qualquer método. Eu tenho que escolher o método de maneira... Eu tenho que escolher de maneira que eu esteja conceitualmente fundamentado. Não, para resolver esse problema, este método aqui me parece o melhor. Também não existe método certo ou errado. O que existe é uma escolha coerente. Então, eu falo, não, para este problema, para a necessidade que esse problema mostrou, para a necessidade que eu tenho de resolver esse problema, este método, o método TOR, me parece, né? Também eu não afirmo que é, seria muita pretensão falar, este é o melhor método. Seria muita pretensão, não é isso. Pelo que eu entendi do problema, pelos dados que eu tenho, né, me parece que o método TOR é o mais interessante para ser aplicado para resolver esse problema. É isso. Né? Mas aí a escolha do método é uma outra conversa que nós faremos num outro momento. Pois bem, então voltando aqui para a nossa... Fechando aqui a ideia aqui da nossa apresentação, então, como eu falei, né, o passo inicial para a montagem de qualquer problema multicritério é a matriz de decisão, que é essa matrizinha aí, né? Essa aí que nós falamos, XN. E aqui está um exemplo, isso foi um trabalho que eu orientei no Corpo de Fuzileiros Navais, no ano de 2019. Houve um curso, o curso de aperfeiçoamento avançado dos fuzileiros, e dentro do curso de aperfeiçoamento avançado havia um módulo de tomada de decisão, e eu dei esse módulo junto com o professor Simões. E um dos problemas, um dos trabalhos de conclusão deles, foi justamente a escolha de uma possível aeronave de combate para o Corpo de Fuzileiros Navais. E aí eles elencaram lá, ó, então aqui nós temos uma matriz de decisão, né, bem feitinha, né? Então temos aqui as alternativas, ó, aeronave T-129 ataque, Mi-35, Bell, K-52K Catran, Tiger e o Apache. E aqui os critérios que, para eles, os fuzileiros, são relevantes para as características de operação dos fuzileiros. Né? Então, tem lá velocidade máxima, quer dizer, é um critério monotônico de benefício. Quanto maior a velocidade da aeronave, melhor. Então, né, a maior aqui seria o Viper, 370 km por hora. Né? Carga útil, também um critério monotônico de benefício. Velocidade máxima é benefício, carga útil também é benefício. Quanto maior a carga que a aeronave levar, melhor. Então, no caso aqui, o Viper já não é o helicóptero, o Viper já não é o melhor. O melhor já passou a ser o Catran, que tem capacidade de carga de 3.300 quilos. E por aí vai, né? Então, quantidade de munição de canhão. No caso, o maior aqui não é nem o Viper, nem o Catran. Quem ganha já é o Apache. Então, reparem que é um problema de difícil solução. Né? Já o alcance, né, em quilômetros de aeronave, o maior é o Tiger, 740 quilômetros. É claro que esse critério é importantíssimo para a gente aqui no Brasil. O Brasil tem dimensões continentais, né? Um país enorme. Então, é claro que esse alcance aqui é absolutamente fundamental. Então, você vê que o alcance, quem tem o maior é o Tiger. Quantidade é uma aeronave de guerra, então, claro, quantidade de munição importa. Quem tem mais munição é o Apache. Mas quem tem a maior velocidade é o Viper. E por aí vai. Então, isso mostra a complexidade desse problema. Como esse problema ele é complexo de ser resolvido.
né? Isso é só um exemplo, um trabalho de conclusão de curso que eu orientei lá nos Fuzileiros e que foi muito bacana. E que aí, depois de montar a matriz de decisão, nós escolhemos um método que fosse capaz de resolver esse problema, né? E aí utilizamos o TOR, que apontou qual era a melhor aeronave. Mas aí eu vou fazer uma outra videoaula para explicar como é o processo de normalização e depois eu vou fazer outras videoaulas explicando passo a passo cada método e em que situações que nós devemos utilizar esses métodos. Bem, então, meus amigos, então era isso que eu tinha para falar. Espero que tenham gostado. E muita gente banaliza a matriz de decisão. Ela realmente é simples de ser feita, mas ela precisa ser feita de uma maneira muito consciente, de uma maneira muito fundamentada, para que realmente a estruturação e a modelagem matemática do problema seja levada a bom termo e que possamos proporcionar melhores decisões para as nossas organizações. Obrigado.